na sua vida, na sua casa, ó Deus, no casamento. Senhor, tem misericórdia. Nós repreendemos toda ação do inimigo, repreendemos todo o mal, repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Abençoe, Deus, os teus filhos com toda sorte de bênção. Deus, guarda os jovens, guarda os adolescentes. Livra, Deus, ó Pai, Deus, de todo o mal, Senhor. Deus, visita aquele que está desanimado, visita aquele que está, Pai, cansado. Ó Deus, aquele que não tem forças para lutar, aquele que não tem ânimo para perseverar, ó Deus, para continuar a sua missão. Oh Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, sabemos que o Senhor é conosco, como Deus fiel, Deus poderoso. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. O Senhor é conosco, Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pega a sua Bíblia. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Aleluia, papai. Nós vamos declarar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, amém? Diga-se: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Agora pega a sua Bíblia, mesmo que seja eletrônica, coloque sobre o seu coração. Fala: Deus, eu amo a Tua palavra. Fala: Deus, a Tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Fala: Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor me alcançou, Pai. Obrigado porque esta palavra alcançou a minha vida, o meu coração, alcançou o meu casamento, alcançou a minha família. Agradeça ao Senhor, querido. Fala assim: Deus, há poder na palavra do Senhor. Deus, o Senhor tem um propósito nessa palavra de hoje, Deus. Em nome de Jesus. Fala: Deus, cumpre o Teu propósito. Faça a sua oração agora. Faça: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala, Senhor, em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Se acomode no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que vai falar muito ao seu coração. Amém? Deus vai falar muito ao seu coração, porque eu fui muito abençoado ao preparar essa palavra, em ser ministrado quando eu estava escrevendo essa palavra. E eu creio que não vai ser diferente com você também. Então, sei que está calor, né? Mas eu vou procurar ser breve. Mas tente não ficar inquieto. Amém, irmãos? Tente não ficar inquieto. Eu acho que quanto mais você se abanar, mais você esquenta, mais calor você vai sentir. O tema da mensagem é: volte a sonhar. Você que gosta de anotar, volte a sonhar. Amém, irmãos? Bom, na semana passada nós fomos ministrados sobre cuidado com as raposinhas. Não foi, irmãos? Quantos foram abençoados aí? Diga amém. Você que não assistiu essa mensagem, não estava aqui, você pode assistir no nosso canal no YouTube, IBVB Santana. E aí lá tem todas as ministrações. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Essa mensagem falou muito conosco.
sobre você tomar cuidado com as raposinhas, porque são elas que destroem as vinhas. E a vinha tipifica a nossa vida com Deus, o nosso crescimento em Deus, né? A vinha simboliza os nossos objetivos sendo alcançados. E aí nós falamos também sobre o fato de nós estarmos ainda no primeiro mês do ano de 2021. Então eu quero te encorajar a fazer planos, queridos. Sabe, a escrever no papel projetos, planos, aquilo que o seu coração, né, queima, aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Por quê? Porque quem não planeja não conquista nada. Quem não planeja não chega a lugar algum. E nós temos declarado, irmãos, esse ano é o ano da colheita. Amém, irmãos? Esse ano é o ano da colheita, queridos, né? Mas para que haja colheita, você precisa semear. Você precisa semear. Semear atitude de fé. Então nós temos, digamos que no período de um ano, nós temos ainda 11 meses pela frente. São mais de 330 dias, pensa para você ver. É muito tempo. Mais de 330 dias para você fazer algo, você lutar por algo e você conquistar algo na sua vida pessoal, profissional, como pessoa, como família. Amém, irmãos? Como homem de Deus, mulher de Deus. E nós vamos colher, nós vamos plantar e vamos colher. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre sonhos hoje. E para ilustrar essa mensagem, eu quero falar de um homem que por pouco não impediram ele de realizar o seu maior sonho, né? Mas ele teve o encontro com Jesus. E Jesus, o Senhor Jesus deu a ele uma nova oportunidade para ele conquistar o seu sonho, para ele ir atrás do seu sonho. O nome desse homem, desse rapaz, é Malco. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas essa noite o Senhor vai falar no nosso coração. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. João 18, 10. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Todos acharam? Digam amém. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Amém, irmãos? Bom, contextualizando aqui, queridos, diz a história que Jesus encontrava-se no jardim de Getsêmani, e ele estava ali com os seus discípulos orando. E após a oração, diz a palavra que o Senhor Jesus chamou eles para irem para outro lugar. Mas antes deles darem um passo ou dois, de repente, do nada, surge quem? Judas Iscariotes e os soldados. Judas traz Jesus, os soldados, os capitães do templo, né, os principais sacerdotes estavam ali, e a intenção, fazendo esse cerco, era prender Jesus. E diz a palavra que Pedro, numa atitude desesperada de proteger Jesus, ele tira uma espada, ele saca uma espada e ataca um desses homens e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote Caifás. Imediatamente Jesus vê aquela cena, ele vai, aproxima do rapaz, toca na sua orelha, estancando o sangue e curando aquela enfermidade. Imediatamente, Judas cortou, Jesus foi lá, tocou e curou. E a orelha dele ficou completamente curada, como se não houvesse sido atacada antes. E, biblicamente falando, esse foi o último milagre de Jesus antes da crucificação. Sabe, queridos, nós temos alguns elementos importantes aqui nesse texto, nessa história, que podemos chamar de caso Malco. Qual é? Primeiro, é interessante destacar que não há na Bíblia nenhum outro registro desse homem. Interessante, a Bíblia não fala mais dele, né? Malco era servo do sumo sacerdote Caifás.
Havia muitos homens que Pedro poderia atacar, porque chegaram muitos homens para prender Jesus. No entanto, Jesus deve falar, precisava de tantas pessoas assim, não é? Eu sempre estive com vocês, mas Pedro saca a espada e acerta justamente Malco. E com um golpe certeiro ele atinge a orelha direita dele. A Bíblia fala orelha direita. O fato de ter uma orelha cortada talvez seria algo insignificante, principalmente por um golpe de espada, porque antes a orelha do que a vida, em se tratando de uma análise assim. Mas o apóstolo João deixa claro que foi a orelha direita que sofreu o dano. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A orelha direita. Sabe, queridos, a orelha direita implicaria muitas coisas com respeito à vida desse rapaz. Lembra que ele era servo do sumo sacerdote. E ele um dia poderia se tornar um sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote. Um dia ele poderia se tornar um sacerdote. Mas isso só seria possível se não tivesse acontecido a facada, o corte, se ele tivesse a sua orelha direita. Vamos entender um pouco a história, o que quer dizer isso na Bíblia, com respeito à separação de um sacerdote. Bom, havia, queridos, um ritual para separar o sumo sacerdote e sacerdote. Aqueles que quisessem servir ao Senhor como sacerdotes e sumo sacerdote, havia todo um ritual. E esse ritual era muito complexo, ele envolvia várias etapas. E todas essas etapas, essas regras, foi Deus, o próprio Deus que criou, Ele que estabeleceu com propósitos específicos. O Senhor criou esses critérios. Levítico 8, quando você lê lá em Levítico 8, Êxodo 29, você vê os detalhes de como o ritual deveria ser realizado, como ele deveria acontecer. E isso seria em caráter perpétuo, para sempre. Por exemplo, vamos ler juntos Levítico 8, verso 24. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Levítico 8, verso 24. Lá no Velho Testamento, diz a palavra: Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Essa era uma ordem expressa por Deus também a Moisés, prevista no livro de Êxodo 29. Vai lá para Êxodo capítulo 29, versículo 20. Êxodo capítulo 29, verso 20. E você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, e no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Ou seja, o Senhor diz para Moisés fazer isso com Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, foi o primeiro a exercer o ministério de sacerdote. Como que ele foi ungido? Aqui Deus ordena um ritual, ele mostra a origem do ritual, né, e a forma de realização. Ou seja, o sangue do animal sacrificado, ele seria colocado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Foi o próprio Deus que estabeleceu esse critério, não é? E aí, queridos, se explica para nós a necessidade da orelha direita de Malco. Olha para você ver. Veja, Malco era um rapaz que desejava ser usado por Deus. Malco era naquele momento servo do sumo sacerdote. E aí,
o seu sonho era um dia se tornar um sacerdote. Era o sonho do seu coração. Mas para isso, para alcançar esse sonho, ele servia ao Senhor, ele servia o seu Senhor. E a vida dele toda, ele se dedicou a esse ministério. E nesses últimos anos, ele estava como se fosse um estágio. Era a sua rotina servir o sacerdote, andar ao lado do sumo sacerdote, trabalhar no templo, né, exercer o ministério, trabalhar com a rotina, com os afazeres do templo diário. Mas a gente pode observar, quando a gente lê o texto, que o sumo sacerdote, ele tinha vários sacerdotes, ele tinha vários servos. Mas é bem possível que Malco era o homem de confiança de Caifás, porque ele estava ali o tempo todo. E tem mais, queridos, para você entender a história toda, a Bíblia ensina que para ser um sacerdote tinha alguns requisitos. Para se tornar um sacerdote tinha alguns critérios. Primeiro critério, tinha que ser da tribo de Levi. Isso fala em Números 3, nós não vamos abrir não, mas Números 3 fala isso. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. A Bíblia não fala a genealogia de Malco, mas eu acredito, queridos, que nenhum sumo sacerdote iria quebrar, né, um critério, corromper um critério, uma ordem de Deus, chamando alguém para trabalhar no templo sem ser da tribo de Levi. Amém? Segundo, tinha que ser perfeito. Levítico 21, 17, não precisa abrir, anota para você ler em casa. Levítico 21, 17 fala que o sacerdote tinha que ser perfeito. Essa era uma necessidade obrigatória, irmãos. Aí você fala, que isso? Era, na lei, na época da lei, o aspecto físico tinha que ser perfeito. Hoje, na era da graça, é o aspecto o quê? Espiritual. Então, queridos, está aí o grande zelo que Malco tinha com a sua integridade física, com a sua vida, com o seu corpo físico. E depois, para ser sacerdote, ele tinha que ser ungido. Tinha que passar pelo processo da unção. Nós vamos ler Levítico 14, 14. Que processo era esse? Processo da unção. Levítico 14, 14. Fala: o sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Essa era a cerimônia de unção. Essa era a cerimônia de consagração daquele sacerdote. Por aí dá para a gente entender que era importante ter a orelha direita. Amém, irmãos? Era importante ter a orelha direita. E aí, queridos, para completar ainda mais, aqueles que desejavam ser sacerdotes, eles deviam dedicar a sua vida cerca de 5 a 8 anos ao ministério, ao exercício, aos estudos dos escritos judaicos, ao serviço no templo, ações realizadas que envolvem todo o trabalho. E no final de 8 anos, no último ano, quando falta um ano, ele passa a andar ao lado do sumo sacerdote. Ou seja, completou 7. No último ano, ele passa a andar junto com o sumo sacerdote. Ele passa a caminhar mais próximo da maior autoridade do templo, que é o sumo sacerdote. Aqui fica claro para nós que Malco estava no seu último ano do estágio. Último ano do estágio dele. Talvez em menos de 365 dias, ele ia alcançar o maior sonho da sua vida. O ato de ter a orelha cortada o tornaria impróprio para fazer qualquer atividade no templo, irmãos. Ele seria excluído do seu trabalho, teria que promover uma outra fonte de renda, de alimentação. Por quê? Porque ele não poderia mais servir no templo. E ele não sabia fazer outra coisa.
ele dedicou toda a sua vida a esse projeto, né? Sua vida seria mudada 360 graus, se houvesse essa situação da orelha cortada. Todos os desígnios e projetos teriam que sofrer adaptações radicais, porque é a mesma coisa de você pensar que uma pessoa que estudou, dedicou a vida inteira para algo e de repente aquilo não vai poder acontecer mais. Então envolvia trabalho, envolvia família, envolvia posição social, tudo seria afetado, tudo na vida de Malco seria afetado. E o templo, a igreja, o templo só serviria para ele ir adorar a Deus como cidadão comum e não como sacerdote mais. E para piorar, se é que ainda tem mais algo, para piorar, seu maior sonho de se tornar sacerdote tinha que ser abortado. Abortado. Fim. Sabe, queridos, a orelha direita na cabeça de qualquer um poderia ser apenas mais um detalhe de um membro de um corpo, do corpo. No entanto, na vida de Malco era uma parte essencial. Os irmãos concordam? Não era mais um membro, era essencial, era uma parte essencial. E o corte dela era a decepção completa de uma vida projetada há 8 anos. Era o golpe final num sonho, era o fim. Era o fim. Sabe, queridos, trazendo para os nossos dias, para nós, o que Deus tem falado ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, é que se te derem uma folha de papel em branco agora, e uma caneta, e te der 10 minutos, para você escrever o seu sonho, aquilo que você está orando nos últimos dias, ou meses, o que você escreveria? Imagine você com uma folha de papel em branco e uma caneta, e 10 minutos, o relógio começa a contar. Tuc, tuc, tuc. Talvez alguns escreveriam assim: pastor, meu maior sonho, meu sonho é sair do aluguel e ter minha casa própria. Ou talvez, pastor, meu sonho é um dia poder fazer uma viagem com a minha família, toda a minha família, todos, eu, minha esposa e meus filhos. Talvez outros poderiam falar aos jovens: meu sonho é fazer faculdade, é estudar, me formar. Ou talvez alguém fala ainda de fazer um curso profissionalizante, conquistar a sua vida profissional, a independência profissional. Talvez alguns diriam assim: pastor, meu sonho é ter a minha família de volta, é estar dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, estar perto das pessoas que eu amo. Esse é um sonho que eu tenho no meu coração hoje. Talvez algumas pessoas escreveriam isso. Talvez ela dizia: pastor, porque um dia eu perdi isso. Um dia eu perdi, e esse é o meu sonho agora. Meu sonho não é uma casa, não é um carro, não é nada de outra coisa a não ser estar em casa, um ambiente familiar. Sabe, mas você ainda acredita que é possível que o tempo acabe e alguém não consiga escrever seu sonho? Você acredita? É possível que o tempo acabe, os 10 minutos acabem, soe o alerta e fala: acabou o tempo, e encontremos alguém aqui que não consegue pôr no papel o seu sonho, nenhum sequer, nada. Ela fica pensando, olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, tenta copiar do irmão o que ele está escrevendo, mas ela não consegue escrever o seu sonho particular, nenhum sequer. A grande pergunta é, queridos, por quê? Por quê? O que acontece? Qual que é a dificuldade? Talvez, queridos, a resposta é que algumas pessoas não sabem mais o que é sonhar. Talvez a resposta é que algumas pessoas não sabem mais o que é sonhar. E quando você conversa com essas pessoas, elas são simpáticas, elas riem, são educadas com você, quando você vai falar sobre sonho com elas,
elas participam da dinâmica e tudo, mas no fundo, lá no fundo, no íntimo, dentro dela, ela não acredita mais. Vem aquele sorriso irônico, falar, tipo assim, sem chance disso acontecer na minha vida, sem chance disso se tornar realidade, porque não há mais sonho, não há mais sonho. Mas eu tenho uma palavra para você esta noite: volte a sonhar. Amém? Volte a sonhar. Sabe, esse primeiro obstáculo que você enfrentou na sua vida não pode parar você. Essa primeira derrota não pode te desanimar. O seu primeiro fracasso não pode parar você. A sua história não pode ser interrompida por um primeiro não que você ouviu, ou 2, ou 3. Nós precisamos entender que esse foi o primeiro round da luta. Que há mais rounds. E a palavra de Deus para você é: volte a sonhar. Sabe, você não pode permitir que as experiências negativas do passado, ou decepções com pessoas, frustrações, traumas, determine algo na sua vida. Você não pode permitir que isso venha governar a sua vida e ditar se você deve continuar ou não. A última palavra na sua vida tem que ser de Deus. É Ele que fala se você deve continuar, é Ele que fala se você deve levantar da cama, é Ele que fala se você deve pôr um ponto final em uma situação, é Ele. Sabe, queridos, eu sei que a vida, pode ser que a vida nos dê golpes, sabe, aqueles golpes que te deixam fraco, desanimado, abalado e até desmaia com aquela pancada que você toma na vida. Eu sei que nós passamos por isso. Pode ser que você levou um golpe da vida e desse dia em diante acabou o brilho, acabou a alegria, não tem mais prazer, não tem mais vida, resta somente um vazio, um buraco. E hoje você se encontra sem condições de realizar um grande sonho no seu coração. Passou-se o tempo, passou-se o ano, esfriou. Mas eu quero te dizer, querido, hoje você está diante do autor da vida. É Deus, Ele é o autor da vida, Ele foi quem criou todas as coisas. Você está diante daquele que faz nova todas as coisas, daquele que te levanta, daquele que te renova esperanças e te faz sonhar novamente. Você pode dizer amém? Foi assim com Malco. Foi assim com Malco. Quando tudo parecia ser o fim, irmãos, de um homem que projetou a sua vida por 8 anos. Em fração de segundos, Pedro saca a espada e pum, acerta a orelha dele. Jesus imediatamente vê aquilo, vai lá e pega, toca, cura, e do nada, sabe, em fração de segundos, Jesus restabelece a vida de uma pessoa que estava prestes a ter tudo destruído. A presença de Jesus trouxe esperança àquele rapaz que estava prestes a se desesperar. Sabe por quê? Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra é sempre de Deus. Mesmo que a espada tenha sido arrancada e o golpe tenha sido dado, o toque de Jesus restaura todas as coisas. Você está entendendo, queridos? O toque de Jesus. Você está diante de Jesus, querido. Você diz amém? Seu casamento está diante de Jesus, seus filhos estão diante de Jesus, sua família está diante de Jesus. Você precisa crer no poder de Deus se manifestando na sua vida. Você precisa crer que Jesus já começou a tocar em você. Jesus já começou a responder orações suas. Aí você vê algo acontecendo na sua casa, uma atitude diferente do seu esposo, uma atitude diferente do seu filho, lá no seu local de trabalho, e você vê as coisas acontecendo, aí você, não estranha não, isso aí já é toque de Jesus, isso aí já é o Senhor tocando, amém, irmãos? E você precisa crer que Jesus já começou a tocar e tomar posse. Eu tomo posse. Deus já está operando na minha vida, Deus já está operando na minha casa, Deus já está operando na minha família. Você entende, irmão?
Você precisa olhar com os olhos espirituais, pela fé. Não, eu já estou vendo as coisas acontecendo aqui dentro de casa. Eu já estou vendo as coisas acontecendo na minha vida. Porque eu não em vão, a minha fé, a minha oração, a minha maneira de buscar o Senhor, não se transforma isso em vão, em práticas vãs. Amém, irmãos? Marcos capítulo 5 registra a história de um homem que a sua vida estava completamente comprometida. Por quê? Porque ele tinha uma legião de demônios. Havia uma legião de demônios que impedia um homem de ser feliz, de romper sua história, de avançar. Vamos ler Marcos capítulo 5, verso 1. Abra sua Bíblia. Marcos 5, verso 1. Marcos 5, verso 1. Diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, o homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Queridos, a Bíblia fala que havia um homem que tinha um espírito imundo. A Bíblia é clara. Havia legião de demônios na vida desse homem. Demônios. E por causa dos demônios, esse homem vivia nos buracos, sepulcros. Ele vivia... Ninguém conseguia prender esse rapaz, segurar ele. Eles já tentaram correntes, ele quebrava tudo, ele destruía tudo. Ninguém era forte o suficiente para dominar esse rapaz, para, aquietar ele nos momentos de fúria dele. Ninguém, não existia um homem. E diz a Bíblia que noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras nos sepulcros e nas colinas. Pensa na história desse homem. Pensa na vida desse homem, irmãos. No sofrimento da família, seus pais, os vizinhos. Pensa, a cidade. Um cara desse consegue inquietar uma cidade inteira, irmãos. Imagina um cara assim nessa cidade de Santana, ia quebrar essa cidade toda, e infernizar todo mundo aqui. Legião de demônios. Mais de 2.000 demônios estavam no corpo desse rapaz, diz a história. Ele infernizava muita gente. Ele era o cão, terror, botava terror. Mas a Bíblia continua a história e diz que ele teve um encontro com Jesus. Amém? Ele teve um encontro com Jesus. Olha o verso 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Irmãos, aí a história muda. Aí tudo começa a acontecer na vida desse rapaz. Verso 8. Diz a palavra que Jesus disse: saia deste homem, espírito imundo. Jesus dá uma ordem para os demônios saírem daquele homem. E diz a palavra que os demônios saíram da vida daquele homem. Agora olha o verso 15. Sua Bíblia está aberta aí, vamos lá para o verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram o que, irmãos? Viram ali o... Irmãos, vocês estão juntos aí? Viram ali o homem, o que? Que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido
e em perfeito juízo. Aleluia. Você entendeu, queridos? Na mesma hora, diz a palavra que o Senhor Jesus deu ordem, os demônios saíram, e de repente as pessoas que estavam por ali, eles se aproximaram e eles viram aquele rapaz que botava terror, aquele rapaz que importunava, que infernizava a vida de muitos. Eles viram o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Em condições, em sã consciência, em condições de conversar com o outro, em condições de receber outras pessoas. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Jesus liberta aquele homem. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Jesus restaura a dignidade daquele homem. Jesus dá a ele uma nova oportunidade das coisas acontecerem na sua vida. Por quê? Porque ele estava em perfeito juízo. E agora o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. A experiência que ele teve com Jesus foi tão maravilhosa que ele queria seguir Jesus. Ele queria continuar com Jesus. Ele queria caminhar com Jesus. O verso 19, Jesus diz: não, pelo contrário, vá para casa, para a sua família. Você tem família, vá para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aleluia. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e diz a Bíblia, todos ficavam admirados. Sabe, irmãos, eu quero declarar, pela fé, essa cidade, a sua família, vai ficar admirado com o que Deus vai fazer na sua vida. Quem recebe? Você recebe, querido? Eu declaro em nome de Jesus, essa cidade, a sua família, vai ficar admirado com o que Jesus vai fazer na sua vida. Vai ficar admirado. Vai bater o olho e vai falar assim: não acredito. Não acredito, era fulano de tal. Não acredito, era Beltrano. Eles vão olhar para a sua história e vai falar como a história desse rapaz. Era aquele homem que botava terror, infernizava todo mundo, que ficava gritando de dia e de noite aí, que morava nos buracos, nos sepulcros. É ele que está aqui em perfeito juízo. As pessoas vão olhar para você e vão ficar admiradas de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque você creu. Porque você creu num toque. Você creu que você teve esse encontro com Jesus. Você crê que você não está aqui porque você é religioso. Você não está aqui porque você está cumprindo uma agenda da igreja ou qualquer outra coisa. Não, você está aqui buscando esse toque, essa presença de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Jesus deu um novo sentido para a vida daquele homem. E Jesus vai dar um novo sentido e significado para a sua vida também. Aquele homem voltou a sonhar, irmãos. Diz a palavra que ele foi e começou a anunciar em Decápolis o que Deus tinha feito, Jesus tinha feito na vida dele. Isso significa que aquele homem teve sentido para a vida dele. Ele pôde servir, pôde ser útil. Ele voltou a sonhar. Eu acredito, queridos, se a gente buscar a história desse rapaz, isso aqui foi só o início. Deve que esse rapaz se tornou um grande missionário, um grande, evangelista. Ele deve ter ganhado muitas almas para Jesus, com a experiência que ele teve com o Senhor. Eu quero dizer para você, o mesmo o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. O Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Ainda que fizeram algo contra você, queridos, não é motivo para você ficar, dando desculpas. Não é motivo para você desistir. Pare de dar desculpa da sua história, da sua vida. Pare de ficar argumentando. Creia no toque de Jesus. Creia no seu encontro que você teve com Ele. Sabe, queridos, a autopiedade, ela alimenta a nossa carne. Às vezes é interessante, né? As pessoas terem dó de você.
As pessoas olharem para você com aquele sentimento de dó, tadinha dela, olha a história da vida dela, olha o que fizeram com ela foi abandonada pelos pais, aconteceu isso e mais aquilo com ela, com o marido dela, fez isso com ela, ou com ele, e com qualquer coisa, ele perdeu os pais, seja qual for a história sua, querido. Às vezes é interessante essa posição de que as pessoas tenham dó de nós. Tenha dó, piedade de mim. E você faz aquela carinha de cachorrinho assim. Já viu? O cachorro, quando você tem dó dele, ele se derrama. Não é? Às vezes é interessante essa posição. Mas eu quero dizer para você que não é uma postura que Deus espera de um homem e de uma mulher de fé. Não é uma postura que Deus espera de um homem e de uma mulher de fé. Sabe, queridos, as portas podem ter fechado para você, podem ter feito N coisas com você, você pode ter passado por situações terríveis. Aonde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. A glória de Deus vai superabundar sobre a sua vida, querido. A glória de Deus vai superabundar sobre a sua vida, querido. Porque o Senhor, Ele já fez o que Ele tinha de fazer por você. Jesus já pagou o preço, Ele já morreu. Agora é você tomar posse, é você trazer. Você precisa tomar posse pela fé, voltar a sonhar, acreditar. Eu quero concluir. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero finalizar. Eu quero finalizar dizendo para você: não tem mais registro na Bíblia sobre o que foi da vida de Malco após a cura. Não tem continuação. Mas uma coisa eu posso afirmar a você, querido, com todas as letras: o maior milagre que Jesus realizou naquele momento, na vida desse homem, não foi a cura física, simplesmente porque ele precisava da orelha direita para ser ungido, mas foi a restauração de um sonho. Imagina a cabeça daquele homem, irmãos. Um corte na orelha. Pá. Ele pensou em quê, irmãos? Ele não pensou na orelha, ele pensou no sonho. E meu sonho, eu preciso dessa orelha. Irmãos, deve que ele andava na rua, o capacete do lado de cá deve que era mais forte. A mão, o pé, porque era orelha direita, polegar direito e a ponta, o dedão direito. Sabe? Foi a restauração de um sonho. O Senhor quer restaurações aqui nessa noite, amém? Amém. Feche seus olhos. Eu quero te perguntar: será que alguém cortou a sua orelha? Será que alguém cortou a sua orelha? Deus manda você não olhar para trás, olhe para frente. Você está diante do autor da vida, em nome de Jesus. Ou quem sabe você cortou a orelha de alguém. É hora de nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção. Eu quero que você adore ao Senhor.